Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar. A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Décio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos dando início a mais um Estudo Bíblico Novas de Paz. Eu sou o pastor Valmir do Canto. Desejamos que neste dia, que o Senhor possa estar te abençoando poderosamente, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. E se alguém da tua parentela ainda não serve ao Jesus, nós cremos que o Senhor há de completar essa obra para a glória do nome de Jesus. Está conosco aqui a presença do nosso evangelista Antônio Weber. A paz do Senhor, evangelista Antônio Weber. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor a todos os ouvintes. Também estamos felizes em estar aqui neste dia para, trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, um tema bastante sugestivo e importante para a compreensão de todos os irmãos. Glória a Deus. Tudo começa bem quando começamos orando, Vamos fazer uma oração, glória a Deus, para esse estudo bíblico Novas de Paz, que após a oração nós vamos apresentar aqui o tema para a glória do nome de Jesus. Eu vou pedir ao nosso evangelista Antônio Weber que faça esta oração para que o Senhor venha nos abençoar de uma forma poderosa. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui neste momento, ó Pai, para assim trazer um estudo bíblico para a Tua Igreja, para nossos amados irmãos, Senhor. Deus bendito, Deus eterno, que todos aqueles que estarão nos ouvindo, que possam assim ter as suas vidas edificadas e suas dúvidas esclarecidas, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a que possamos assim transmitir a Tua Palavra de uma forma que assim os irmãos possam entender. Deus Todo-Poderoso, é isso que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje o tema que nós vamos abordar no estudo bíblico Novas de Paz, o pecado corrompeu a natureza humana. Então nós vamos falar dessa temática dentro do assunto que está sendo abordado na lição, que temos por referência a lição da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, tem sido desafiador, evangelista Antônio Weber, mas muito gratificante. Temos encontrado muitos irmãos nas igrejas, e eles estão gratos, felizes, porque estão aprendendo. Por quê? Porque não é um assunto que normalmente a gente aborda em doutrina, falando sobre as heresias. E principalmente, de onde foi que surgiu essas heresias, essas controvérsias, De onde foi? Então essa lição, ela tem nos dado a oportunidade até de compreender as pessoas hoje que fazem parte de algumas denominações tido evangélicas, mas que na realidade não creem como as escrituras assim apontam, e por isso que há essa divergência. Então, essa lição tem, esse estudo bíblico Nova de Paz tem nos dado essa oportunidade de, digamos assim, ter uma visão mais, até para evangelizar. Porque às vezes quando nós vamos falar do amor de Jesus, nós temos que saber
de tudo que acontece no mundo, porque às vezes a gente fica meio que, digamos assim, isolados dentro da igreja, como se não existissem outros problemas fora de dentro da igreja. Na igreja já tem muito problema, na verdade, né? Mas fora tem muito mais do que a gente imagina. Então temos por referência do texto áureo, está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é que nós queremos abordar como algo do cotidiano dos irmãos, que a gente chama de verdade prática? O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Então, nós vamos falar justamente isso, essa herança que se deu lá em Adão. Digamos assim, o pecado original que está abordado lá em Gênesis. Então, a lição, ela sempre tem assim 3 objetivos. O primeiro objetivo desta lição é explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão, ou seja, sua origem e as consequências. Segundo, mostrar a heresia que nega o advento do pecado, ou seja, existe hoje pessoas que negam, que não creem que o pecado que foi originado lá em Adão, e isso a nossa natureza humana herdou. Alguns não acreditam nisso. E terceiro objetivo é pontuar o perigo dessas heresias para a vida do crente na igreja no dia de hoje. Ou seja, então nós vamos abordar esses 3 objetivos para a gente, digamos assim, ajudar os irmãos a compreender a salvação que chegou em Jesus Cristo. Porque Jesus veio desfazer a obra do pecado. Mas que pecado é esse? Que está lá do começo, lá em Gênesis, que é isso que nós vamos abordar para a glória do nome de Jesus. Temos como referência aqui, na leitura bíblica em classe, temos Gênesis, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1, o 6 e o 7. E em Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 14. Então você que está nos acompanhando pelas redes sociais ou pela rádio Novas de Paz 88.1, convide mais alguém, passe esse link, né, para que os irmãos possam estar também compartilhando do que está sendo abordado. E você também que tem seu exemplar bíblico, a palavra do Senhor, vamos fazer essa leitura e vamos convidar o nosso evangelista Antônio Weber para fazer essa leitura bíblica em classe. Pai Senhor, evangelista Antônio, faça essa leitura por gentileza. Sim, pastor. A leitura bíblica em Gênesis, no capítulo 3, no versículo do 1 ao 7, vai nos dizer assim a palavra de Deus. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos, capítulo 5, versículo do 12 ao 14, vai nos dizer assim a palavra de Deus: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir.
Glória a Deus. Então, quando a gente começa, digamos assim, a meditar, né? Porque você veja que Paulo, escrevendo em Romano, não é uma linguagem fácil, evangelista Antônio Weber. Você veja que Paulo, ele dá uma explanação da origem do pecado, mostrando que o homem, o pecado entrou por Adão, e o homem acabou herdando toda essa herança do pecado. Ele fala que agora o homem precisa de uma restauração. Para nós é tranquilo. A gente, quando lê, aceitou Jesus, e desde o nosso nascimento em Cristo, e lemos isso aqui, isso não nos choca, mas o desafio e a proposta do estudo bíblico Nova de Paz é exatamente isso, que o que para a gente é simples, para as outras pessoas isso não é verdade. Tanto prova disso que as heresias vai mostrar que não existe essa herança. A gente vai abordar isso mais lá na frente, mas aí o que eu tenho gostado dessa lição é que a gente está tão acostumado ao óbvio para nós, mas se a gente sair de dentro de quatro paredes e fosse defrontar com outras pessoas que não creem no que está escrito e tem todos os seus argumentos. Então, eu acho interessante que quando a gente lê esse texto aqui, que Paulo escreve lá no começo, com o passar dos séculos, muitas pessoas discordaram, como as outras heresias também. Então, hoje a gente tem essa oportunidade de falar desde Paulo, que já estava falando em Gênesis, mostrando o pecado original. Então, você que está nos acompanhando, né, glória a Deus, nós temos esse objetivo. Qual é o objetivo? Tornar prático esta lição para que você possa entender o sacrifício de Jesus, né, desfazendo toda a obra que Satanás introduziu na vida do ser humano, que é essa herança que é chamada pecado, né? A introdução desse estudo diz assim: o ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompida pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Assim, em Gênesis, né, mostra essa, digamos assim, essa perca da sua originalidade. O homem, ele perde a identidade com Deus, porque lá no texto diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, quando Deus fez um homem, que é a coroa da criação, porque todas as coisas ele criou pela sua palavra, mas o homem ele fez do pó da terra, soprou sobre ele o fôlego de vida, né? Mas o homem agora ele tem essa característica de ser parecido com Deus. Nenhuma outra criação, evangelista Antônio Weber. Não só parecido, né, pastor? É bom também a gente salientar que lá em Gênesis 1:31 vai dizer que então Deus contemplou toda a sua criação e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Então a gente já toma o direcionamento da nossa lição, que o que Deus fez foi bom. Tudo que ele fez foi bom. Foi bom. Tá certo? Então a gente já começa... Já dá uma base do bom e do que é que vai acontecer mais para frente. Mais para frente, exatamente, pastor. Pronto, então como falar em Gênesis, a nossa referência passa a ser em Gênesis, que é aquele relato. Gênesis também é uma coisa interessante, que é bem colocado pelo nosso evangelista. É importante que os irmãos entendam que às vezes quando nós estamos lendo o livro de Gênesis, ele está de uma forma muito resumida. Às vezes entre um versículo e outro há um intervalo de tempo muito grande. Existe, às vezes a gente quando está lendo a palavra do Senhor, a gente pensa que da forma com quem está lendo, as coisas aconteceram assim, uma sequência atrás da outra. E na verdade nós temos que ter uma certa cautela. Por quê? Porque de uma forma geral, toda a palavra do Senhor, ela está de uma forma muito resumida. Ela está abordando fatos essenciais que está revelado para a gente poder compreender toda, digamos assim, o plano da salvação que está em Deus e em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus é justamente isso. Deus mostrando como o homem estava, como o homem ficou e como ele foi restaurado. Então basicamente é isso. Então em Romanos capítulo 5 também vai narrar o que o apóstolo Paulo, ele se baseando também lá em Gênesis, né? Porque é interessante, quando a gente lê a palavra de Deus, Paulo, que era um homem muito estudado, ele pegou por referência
Gênesis capítulo 3. Se você pegar a narrativa aqui, ele vai, digamos assim, destrinchando mais ainda. Porque em Gênesis capítulo 3, ela está de uma forma bem resumida, né? Isso para a glória do nome de Jesus. Então, o presente estudo pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar à luz da Bíblia aquilo que algumas pessoas dizem o contrário. Agora vou fazer uma pergunta ao evangelista Antônio Weber. Se a pessoa diz que Adão, a gente não herdou de Adão o pecado, como é que o mundo está desse jeito, hein? E aí? É interessante que a origem do pecado, como a gente citou anteriormente, ela não veio de Deus, e sim do desejo do homem em emancipar-se de Deus. Não só do homem, né? Mas também do próprio Satanás no céu, quando ele quis ser igual a Deus. Então foi um desejo de separação, de emancipação, que assim foi a origem de todo o mal. E o texto vai mostrar isso, né? É bem interessante a sua colocação, me faz lembrar Mateus capítulo 4, quando Jesus, após ser batizado, foi conduzido ao deserto, e lá ele foi tentado, e é exatamente isso que o Senhor colocou, foi o que Satanás fez, a mesma proposta que ele fez em Adão, ele fez em Jesus. Ele disse, transforma essas pedras em pães. Ele estava querendo o quê? Que Jesus saísse da direção do Espírito, saísse da vontade do Pai, porque o Pai não queria que Jesus fosse provado. O Pai queria. Foi o caminho que Deus propôs. Ele transforma essas pedras em pães. Não era somente um milagre, porque Jesus poderia, sim ou não? Sim. Mas se Jesus fizesse aquele milagre, ele estava fazendo a mesma coisa que Adão fez em Gênesis capítulo 3. Em tornar-se independente de Deus, separado de Deus. É uma rebelião. Não ficar sobre a orientação do Pai. Que está lá em Gênesis, né? Diz assim, o autor do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 2. Adão podia comer livremente de toda árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Isso está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 17, assim, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. E aí vamos entrar agora aqui para uma definição do que é a morte. O que seria a morte? A morte é uma separação. Então, como Deus fez um homem à sua imagem e semelhança, um homem tinha uma comunhão com Deus. Não existia o pecado. Todo dia Deus falava com o homem falava com Deus na maior naturalidade. Então, quando Deus trouxe aquela orientação, olha, ali você não deve mexer. É como se Deus tivesse assim, aqui é o seu limite. Na Sim. criação, como ele é Deus, e aí o que acontece? Acontece que, ao ele aceitar, porque ele tinha o livre-arbítrio de querer comer, ele tomou uma decisão que, consequentemente, trouxe o quê? Uma separação, porque morte nesse sentido aí significa separar, ou seja, ele estaria separado do Pai, separado de Deus, e a consequência, justamente a essência foi isso. Satanás, que vai mostrar no capítulo 3 que nós vamos ler, capítulo 3, onde o seu texto a gente já leu aqui, né? Diz, ora, a serpente é a mais astuta de todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ele faz uma pergunta, ele começa a dialogar, ele diz assim, não foi assim que Deus disse? Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela estava bem instruída, mas veja só a decisão. Versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nelas tocareis, para que não morrais. Então veja só, ela estava ciente que ela não poderia fazer aquilo. Mas veja o que é que diz o versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não
morrereis. Então, o que é que a gente entende aqui, evangelista? Que para Satanás, para a origem do pecado, a verdade de Deus não é verdade, porque ele diz, não, Deus disse isso, mas não é isso que vai acontecer com você, não. Você pode comer. Então, veja só, digamos assim, o dualismo, né? Assim, aqui está a verdade, aí Satanás se apresenta e diz, não, ele disse isso, mas não só existe isso, não. Existe, digamos assim, existe uma outra verdade. Essa é a verdade. Assim, se você comer... A gente vê que Satanás, ele procura colocar essa dúvida na mulher que não havia recebido a orientação de Deus, mas porque Deus ele transmite a orientação de não comer da árvore ao homem. E o homem, como o cabeça, deveria transmitir para a mulher. Então, a serpente, ela vai até a mulher, por quê? Porque ela seria o elo mais fragilizado por não ter, assim, recebido de Deus esta orientação. E quando Deus dá essa orientação a Adão e Eva, ele dá a liberdade de escolha, que é um assunto também que nós não vamos entrar, mas é o livre-arbítrio deles escolherem em obedecer, em estar debaixo das orientações de Deus, seguindo a vontade de Deus ou não. Né? Então, eu gosto de utilizar esse termo, eles procuraram emancipar-se de Deus. Eles procuraram escolher o seu próprio caminho. Dessa sua fala, evangelista Antônio, a gente percebe que essa emancipação está dentro das ideias dos hereges. Toda pessoa que, quando lê a palavra do Senhor, ela acaba não concordando com o que está escrito, ela está dizendo assim, se emancipando, dizem assim, não, eu não estou sujeito a isso. Você veja que é uma coisa sofisticada, uma coisa discreta, mas que no final, todas as pessoas que a gente vai abordar sobre as heresias, sobre os hereges, que eles saíram da onde? Eles não vieram de fora. Os hereges, as pessoas que começaram com ideias diferentes do que a palavra de Deus fala, surgiu de dentro da igreja. Mas vamos mais adiante, vamos aqui um pouco. E a gente também gostaria de observar que, ao fazer esta escolha, a mulher, ela entende que estaria tendo um progresso. Mas esse progresso não era um progresso, e sim uma queda. Então, em Gênesis 2, a gente vê ela tomando essa escolha. E em 3, a gente vê as consequências desta escolha, desta queda. Então, ela faz uma escolha achando que estaria tendo um progresso na sua vida, e aí a gente vê que não é um progresso. É uma queda. E aí tem a essência, vamos pegar aqui pela essência, porque como a gente está falando do pecado, o pecado aqui dentro do estudo bíblico, a gente vai se mostrar que se originalizou-se em Adão, mas na verdade não estava lá em Adão, estava na serpente, né? E que está escrito aqui, o diabo, Satanás, a antiga serpente. Eu gostaria que nosso evangelista, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, aí começa a dar umas definições evangelísticas, que por trás do pecado existe a ação do mal, existe o diabo, a serpente, os demônios, ou seja, o pecado hoje que existe na humanidade, ele já está, digamos assim, proliferado em cima das ações espirituais. Então aí a gente começa a ter essa definição, que você pode ler, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Vai nos dizer assim a palavra de Deus: assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele e a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Olha aí, pronto. Então daí, olha, esse texto aí é muito rico, por quê? Porque a serpente agora ali, ela estava sendo, digamos assim,
sendo personificada em cima de quê? Da ação do próprio diabo, que ele, em Apocalipse fala que ele foi expulso do céu e veio para onde? Na terra. Então, como Deus tinha feito um homem, e agora aparece quem? A serpente. Também em Mateus capítulo 12, se você puder ler, 12 e 24, que ele começa a falar o maioral dos demônios. 12, 24. Então a gente começa a mostrar aqui a origem do pecado lá em Adão. Não foi em Adão, né? Foi em Satanás, né? 12, 24. Vai dizer assim: mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Pronto, então aí está se confirmando o que diz o Apocalipse. Então, quando Eva foi tentada, quem estava por trás daquela serpente era o próprio diabo, onde tem toda a origem. E aqui, nesse ponto, nós vamos abordar que ele era um querubim ungido. Ele era perfeito na criação de Deus também, mas ele se corrompeu, que está escrito lá em Ezequiel. Vamos pegar Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 15. Ou seja, o pecado que se originalizou em Adão e Eva não foi nascido ali, ele já existia na própria personificação do diabo. E a partir disso aí, a gente está entendendo que quando o homem... Veja como é difícil hoje. O homem, além de ter uma natureza humana agora pecaminosa, tem o diabo para poder tentar. Só Deus mesmo para livrar a gente, né? Ezequiel capítulo 28, versículo do 12 ao 15. Que ele começa a mostrar a queda de Satanás e, digamos assim, a personificação do mal aí para a gente entender. O filho do homem ergue, pois o grande lamento sobre o rei Tiro, e diz-lhe: assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, olha aí, repleto de saber e magnífico em beleza. Estivestes no Éden, delícia, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Além disto, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras e resplandecentes. Naquele tempo, eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Daí você entende que o texto que o senhor falou em Gênesis, tudo que Deus fez era bom. Aqui, a gente começa a perceber que a obra de Deus é perfeita. O homem estava em estado de santidade e de perfeição. Gênesis 3 narra que agora o homem, ele é tentado, Eva é tentado. E aqui nesse capítulo 28, você mostra que Deus fez Satanás também perfeito, mas foi encontrado nele iniquidade, ou seja, ele se engrandeceu, ele quis ser mais do que Deus. Você começa a entender que era exatamente isso quando ele fala para Eva: não, se você comer, se você comer dessa árvore, você não vai morrer. Por quê? Porque ele, para si só, ele se considera acima do próprio Deus, tá certo? Não vou mais utilizar o termo emancipação, mas a gente vê aqui em Ezequiel que Satanás ele procura tornar-se independente de Deus.
né? Ele quer se tornar igual ou acima de Deus. Então, foi a malignidade encontrada nele, em tentar-se ser independente de Deus. E é esse o mal da humanidade hoje, né, pastor? A humanidade, ela busca esta independência de Deus. Então, sabemos que essa independência de Deus é pecado. E parece que Deus quer uma coisa ruim, né? Porque, bem colocado pelo Senhor, a mente humana hoje, ela é tão fragilizada pelo pecado que um homem não consegue enxergar que, através de uma vida com Jesus, ele vai ter uma vida boa. Eles não enxergam que servir a Deus não é uma coisa boa. Por quê? Porque a mente humana é fruto desse próprio pecado. Mas também tem uma outra citação, evangelista Antônio Webb, Isaías, que vai ajudar muito também. Isaías, capítulo 14, versículo do 12 ao 15, também vai fazer essa abordagem, essa, digamos assim, personificação da malignidade, do pecado em si. Por gentileza. Nos diz assim: como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho d'alva da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubava todas as nações. Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, as profundezas do Seol, da morte fosse precipitado, lançado fostes no fundo do abismo. Olha aí, então o profeta Isaías dando digamos assim, a identidade, né? Mostrando que ele quis ser mais do que Deus. Ele diz: eu vou me colocar no trono de Deus. E daí vem toda essa origem, que é exatamente a mesma proposta que ele faz para Eva. Ele quis se tornar independente de Deus. E interessante, muito interessante, porque Deus enxergava isso nele, esperava, digamos assim, que ele não entrasse por esse caminho, mas ele não quis, que foi a mesma proposta que ele fez para Eva. Vamos dar continuidade aqui, né? Com a queda vieram com eles os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisões. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Antônio, por gentileza. Então, veja só, Satanás não veio só. Junto com ele vieram também outros demônios, ou seja, eles acreditaram também na mesma proposta. Então é o que acontece hoje, muitas pessoas discordam da palavra de Deus e muitas outras pessoas acreditam. Tem uma semelhança dessa rebelião, tem uma semelhança, porque não acredita na palavra, e não só acredita, mas tem muita gente que discorda mesmo com naturalidade. Você pode ler, por gentileza, aí 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Olha, então daí a gente vai entendendo que a origem do pecado lá com Adão e com Eva, com Eva e com Adão, ele teve essa origem no próprio diabo, que está representado na serpente, que trouxe uma proposta do homem se tornar independente de Deus. Deus disse uma coisa e, na verdade, eles tomaram uma outra decisão. E interessante que eles tomaram essa decisão. No segundo subtópico vai dizer assim, ó: foram abertos os olhos de ambos. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Você veja que após a serpente falar com Eva, ele conseguiu convencer Eva a comer daquele fruto.
E interessante que a serpente não falou com Adão, a serpente falou com Eva. E Eva levou até Adão. Aí uma coisa interessante que Adão não sabia. Então, do mesmo jeito que Eva sabia e comeu, Eva ofereceu a Adão. E Adão fez o quê? Era para ter Adão disse, não faça isso. Mas o que ele fez? No versículo 3 diz assim, ó. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então ele, quando sabia que aquele fruto não era para ser ingerido, ele aceitou. Então veja só, do mesmo jeito que Eva aceitou a proposta de Satanás, da serpente, também Adão aceitou a proposta de Eva. Aí no versículo 7 vai dizer assim, então foram abertos os olhos e ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então você veja que automaticamente, né, era a ruptura imediata da comunhão com o Criador, a morte espiritual. Pois morte significa separação. Isaías 59, evangelista Antônio Heber, Isaías 59, 2. Então, aquela morte, aquela separação, ela se deu, evangelista, no reino espiritual. Então, eles perderam a comunhão, eles perderam a identidade com o Pai. Eles agora têm uma identidade, sabe de quem? Do próprio Satanás. Porque quando a gente vai lendo aqui, você vai ver que Adão, ele começa a não ter paz com Deus, ele começa a ter medo com Deus. Você veja que aquele homem perfeito, ele já não tem a mesma identidade, ele já tem na sua genética, no seu caráter, ele já tem o quê? As características não só de Deus, mas tem as características do próprio pecado, digamos assim, da rebelião que o homem tem para com Deus. Por gentileza, Isaías 59, 2. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso ele não lhes dará ouvidos. Pronto, então aquilo ali começou, digamos assim, toda a catástrofe. De lá para cá, veio toda uma consequência. E Deus sabendo que se Deus não intervém na história do homem, o homem não teria mais, digamos assim, a restauração. O homem viveria exatamente debaixo dessa... O Romanos vai nos dizer, né, que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, né? Mas através do Filho de Jesus, do sacrifício na cruz do Calvário, assim foi tirada essa separação. Então a reconciliação veio através de Cristo. Então o primeiro Adão, ele entrou o pecado, aceitou, né? É por isso que costumamos dizer que Deus ele não foi pego de surpresa. Sim. A nossa lição lá de número 2, somos cristãos, ela nos esclareceu bem a necessidade de salvação e por que nós somos cristãos. Então, eu vejo que no momento que Adão e Eva pecam, Deus ele já tinha o seu plano, preparado, né? Preparado, seu plano perfeito. Isso. Para restabelecer essa comunhão, essa separação, né? Que está escrito em Gênesis 3,15, que veja só que após o homem pecar, após o homem perder, digamos assim, a comunhão perfeita com Deus, mas Deus não deixou o homem. Deus poderia simplesmente ter deixado o homem, enfim, como fez com Satanás. Ele expulsou e está expulsado, mas o homem não. Deus quis mostrar para Satanás que com o homem é um Deus que restaura.
Gênesis 3,15, por gentileza, já está aí a promessa da redenção, a promessa de remir o homem, de restaurar, de trazer de volta o homem ao lugar original, que é a comunhão com Deus. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pronto, então está aí esse ponto que nós abordamos, mostrando que Deus fez o homem tudo perfeito, fez o homem também a sua imagem e semelhança. O homem é a coroa da criação de Deus. Gênesis 3 narra a abordagem do pecado. A gente leu em Isaías capítulo 14, abordando sobre a essência do pecado e mostrando que após o homem aceitar Deus, ele sempre tem uma opção de restaurar o homem do pecado. Agora tem as consequências, né? Porque quando Deus disse que não fizessem, mesmo o homem tendo essa opção de não fazer, mas ele fazendo, mesmo assim Deus nos dá uma opção de quê? De ter uma restauração. Mas as consequências, elas não são das melhores não, né, evangelista? Foram terríveis para a humanidade, né? Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, vai dizer que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, assim a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. O seu texto já está dizendo exatamente isso. Paulo, escrevendo nos Romanos, a consequência da queda não só foi para Adão e Eva. É isso que nós cremos. É isso que o senhor acabou de ler aí de Romanos. Paulo, ele começa a pegar da origem de Gênesis, mostrando que aquele pecado gerou no homem uma herança do pecado. E todos os homens, após Adão, ele agora tem essa herança. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou para todos os seres humanos, ou seja, não há em detalhes, como eu falei no início, ou seja, não entra assim em minutas, né, em coisas mais específicas, mas mostra que com a consequência do pecado, o homem ele acabaria morrendo. Então o salário do pecado é a morte. A prova que nós herdamos de Adão, o pecado original, é que hoje a morte é consequência do pecado. E aí entra Jesus para o quê? Para resgatar o homem e trazer ao que ele a esperança de uma vida eterna, né? Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o resgate completo do homem da vida eterna. Porque quando Deus disse lá que morreria, Deus está dizendo assim: vocês vão viver sem a minha presença, sem estar perto comigo, que é o juízo final. Exato. E o nosso quarto subtópico vai nos dizer a extensão do pecado, né? O pecado, ele estende a todas as pessoas e corrompeu o homem na totalidade, né? O corpo, a alma, o espírito, o intelecto, a vontade. Então, o homem, ele está totalmente entregue ao pecado. É bem colocado pelo senhor aí, né? Quando fala da tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. Porque o pecado, ele se originou na alma, no espírito do homem, e consequência disso a morte física. Adão e Eva não morreram na hora, porque primeiro eles morreram espiritualmente, eles perderam a identidade com Deus pela desobediência, e essa é a extensão do pecado. Tem até umas outras citações. Romanos capítulo 2, versículo 9, vai dizer, Romanos capítulo 2, versículo 9, vai dizer que a tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente aos judeus e também ao grego. Então ele estava mostrando que todo homem agora que sofre angústia, Deus não fez o homem assim, evangelista. A alma que hoje, todo ser humano passa por tribulação, porque é fruto do pecado de Adão. Essa herança que nós herdamos, não era que Deus colocou no homem o mal, mas o mal
por si só, ele veio da natureza de Adão. Também ele mostra em Romanos 8:10. Romanos capítulo 8, versículo 10. É importante, evangelista, nós citarmos esses textos, porque todos esses textos vai fundamentando a mesma verdade, porque mais na frente nós vamos abordar que tem algumas pessoas que vão dizer que o homem não herdou. Então, quando a gente vai dizer que o homem não herdou o pecado de Adão, não tem essa herança, vai combater vários outros textos bíblicos que Paulo abordou. Enfim, eu posso sim. Vai dizer assim, Romanos 8:10. 8:10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Então, segunda carta aos Coríntios 7:11. Ora, amados, pois temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Então, Paulo mostra para os irmãos de Coríntios que o pecado original lá em Adão, quando aceita Cristo, nós estamos no processo de purificação até da vida eterna. Então, esse processo é tão sério o pecado, que o pecado tem consequências que, na hora de cometer o pecado, a pessoa que comete, ela não sente muita coisa não. Mas as consequências, é feito um vírus, as consequências do pecado, ele vamos falar de Davi, né? Davi, ele por bem achou que tem um relacionamento com Betseba, já que ela era casada, ele achou que aquilo não seria nenhum problema. Você vê que a serpente continua enganando do mesmo jeito. A pessoa na sua cabeça acha que aquilo não é nenhum mal. Mas após a concepção do pecado, após dar a luz ao pecado, vem toda uma consequência. Que haja visto o Salmo 51, né? Que Davi fala que a alma dele, ele começa a falar de dores insuportáveis. Interessante que era dor proveniente do pecado. Do pecado. Não de uma enfermidade do corpo, né? E esse pecado gerando a morte, mas como diz Paulo aqui em Romanos 8:10, que somos vivificados pela justiça, né? Então, Paulo ele ainda vai dizer em uma das suas epístolas que estávamos mortos em nossos pecados. Era impossível, é impossível um morto ele ter alguma ação, né? Mas ele continua dizendo que Cristo ele nos vivificou. Então estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, e Cristo ele foi lá nos vivificar, nos dar vida. Então, quando o senhor leu aqui a extensão do pecado, está na alma, no corpo, aí falou do intelecto, da vontade, ou seja, quando a gente está aqui dando a definição num homem, um homem interior, da sua capacidade intelectual, na sua vontade, Jeremias 17, versículo 9, vai dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, você veja que o pecado, definido em toda a Bíblia, nos profetas, vai fazer uma avaliação do homem interior, evangelista. Um homem analisado não exteriormente, porque a gente olha assim para a pessoa, você não vê nenhum mal, mas quando a pessoa abre a boca e revela o que está no coração, está lá a perversidade, está lá a maldade, está lá o engano. E Jesus fala nisso, falando que do coração do homem procede. Do coração do homem procede o quê? O adultério, a fornicação, a prostituição, os homicídios, a guerra, a contenda. Isso prova que herdamos de Adão, aleluia, um pecado que está no homem. E só através da obra de Jesus que pode ser desfeito. Ele fala da consciência também. 1 Timóteo, por gentileza, evangelista Antônio Weber. Meus amados irmãos que nos acompanham, através da Rádio Novas de Paz, 88.1, pelas redes sociais, nós estamos abordando a questão do pecado e a sua consequência, mostrando, através desse estudo,
mostrando que herdamos de Adão essa herança e através de Jesus nós estamos restaurados para a glória do nome do Senhor. Consciência e razão. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Aí você veja que nós falamos do intelecto, da mente, da razão, da vontade. Agora, para a gente fechar esse ponto aqui, Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6, ele fala que da cabeça aos pés o homem, ele herdou de Adão. Não foi coisa boa não, evangelista. Nós herdamos de Adão. Isso é uma coisa interessante hoje. Antes disso eu fazer uma leitura, exemplo, hoje a gente é crente. Jesus entrou em nossas vidas, está em nosso coração, está nos purificando. Mas se eu bater no seu aqui, você vai sentir uma alegria ou vai sentir raiva? Vai sentir raiva, por quê? Porque mesmo estando perdoados os nossos pecados, o pecado original, e agora estamos em santidade, nós ainda temos uma natureza que não é submissa à vontade de Deus. Então você veja que em tudo isso eu acho muito rico, eu acho muito dinâmico com o que Jesus falou, falando sobre o perdão. Então, como eu disse para o senhor aqui, se eu bater no senhor, eu vou jogar no senhor e quê? Se eu bater é porque eu estou com raiva, sim ou não? E estou transmitindo o que para o senhor? Ira, raiva, uma angústia, uma raiva, uma ira. E é tão forte o pecado que o que é que o senhor vai sentir? O mesmo sentimento que eu estou sentindo. E aí quando entra a questão do perdão, o perdão é anular a proliferação do pecado. Por isso que a questão de perdoar, quando Jesus perdoa a quem te ofende, ou seja, se eu estou te ofendendo aqui, eu estou estimulando no Senhor que a essência da nossa natureza humana, mas como o Senhor está morto em Cristo, o Senhor não vai revidar. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos orienta que nós não vamos pagar mal por mal. Mas veja só, irmão, por isso que é importante entender o pecado, a natureza humana, o perdão do que a gente está abordando aqui. Mas o ser humano, como o senhor vai ler o texto aí, da cabeça aos pés, não tem nada bom não. Lê por gentileza aí. Se tem alguma coisa boa, só Jesus hoje, né? Onde mais podereis ser castigados e feridos? Vós que perseverais no pecado, porque insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, do que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. Então o profeta Isaías estava mostrando o pecado de Israel e fazendo uma simbologia de feridas, fazendo uma simbologia que são enfermidades, e essas enfermidades fazem uma... Não é que Israel estava enferma, não é que estava com a ferida, não. Mas ele está fazendo, evangelista, a colocação do homem interior. Que o homem interior não estava se limpando da sua iniquidade, da sua maldade, das ligaduras. Ou seja, ele estava mostrando que Israel estava numa corrupção tão grande que estava o quê? Se desviando da vontade de Deus. Porque a gente vai saber, depois de Isaías vem Jeremias, e Deus anuncia, adverte que eles deveriam desviar-se da iniquidade, porque desse jeito eles seriam castigados. Por quê? Porque o pecado na vida do ser humano, ele tem consequências. Ele se afasta de Deus. Todo o pecado afasta o homem de Deus. Desde Adão, de todos os que vieram depois de Adão e a gente aqui. Aí a gente vai concluindo essa extensão do pecado, e isso vai passando. É muito rico, porque quando a gente pega lá de Adão, pega dos patriarcas, pega dos profetas, pega da antiga lei, tudo vai narrando justamente a natureza humana enferma, pecaminosa, a herança de Adão. Olha, quando a gente lê nisso aí, a gente lembra dos reis de Israel.
Deus introduziu o povo na terra que manda leite e mel, mas volta e meia eles estavam tudo dando as costas para Deus, adorando a outros deuses. E o que é que tinha como consequência disso? Castigo, juízo, morte, tudo que não presta acontecia com ele. Que é justamente isso. Então, quando a gente traz isso hoje no Evangelho, que agora não é somente o povo de Israel, digamos assim, ó, a partir da morte de Cristo, agora não é somente o povo de Israel, Antônio Weber, evangelista, agora é toda a humanidade. Israel é uma referência de Deus, escolheu um homem para resgatar ele do pecado, e se aplica agora a toda a igreja. Então o plano de salvação de Deus começou por Israel, mas Israel já era assim, uma referência do que ele faria para toda a humanidade, mostrando que desde a queda de Adão, toda a consequência do pecado, veio agora o quê? Veio agora a restauração em Cristo Jesus. Amém? Que pode dizer amém? Amém. Então vamos dando continuidade aqui, glória a Deus. A gente está falando aqui, isso aqui, porque parece que todo mundo acredita nisso, mas não é uma verdade. Quando a gente vai abordar aqui no segundo tópico, a heresia que nega o advento do pecado. Nós lemos bastantes textos aqui, muitas citações de Paulo, muitas citações lá em Romanos, em Isaías, em Timóteo, mostrando toda essa definição do homem interior que herdou de Adão e de Eva essa natureza pecaminosa. Mas aí eu queria que nosso evangelista Antônio Weber fizesse um comentário aqui, a heresia que nega o advento do pecado. O pelagianismo, né? O pelagianismo é a heresia antiga da história da igreja, é a heresia mais antiga na história da igreja, no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, que viveu ali de 360 a 420, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo também de Agostinho de Hipona. O conteúdo doutrinário, a princípio, a sua doutrina, teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. Uma coisa interessante dessa lição, desse estudo do Nova de Paz, é que as pessoas que convivem dentro da igreja, aqui fala em 300 a 400, no terceiro século, quarto século, quinto século, se nós observarmos, por isso que a gente lê muitos textos bíblicos, a gente quer ler essas citações, porque esses homens eruditos, esses homens inteligentes, esses homens, digamos, com a capacidade intelectual muito grande, a gente não está falando de pessoas aqui ignorantes, indoutos, pessoas muito inteligentes. Ela, ao se debruçar no texto bíblico, elas começam a ter ideias diferentes. Você veja que o Pelágio, ele era um erudito, ele era um homem de uma capacidade intelectual muito grande, e ele começou digamos assim, a entender que o homem não herdou, nós não herdamos de Adão essa natureza pecaminosa. Aí ele até coloca aí, né? Qual o conteúdo doutrinário? O que é que ele aborda, né? Ele diz, a princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico, né? A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas Celestio, o jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos de seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original, não existe corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso, em 431. Quando vê só, Celestio,
Celeste. Veja só, o que é que ele diz aqui, ó? Celeste era uma pessoa, um jurista. Então veja só, vamos entender que dentro da igreja primitiva não tinha pessoas só simples, tinha pessoas de uma capacidade intelectual muito grande. E um texto que eu sempre gosto de fazer a leitura é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Isso aqui que a gente está lendo, evangelista Antônio Weber, isso aqui não foi escrito agora há pouco, não. Isso aqui foi escrito desde o começo da igreja primitiva. Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele estava orientando e doutrinando e explicando que a salvação não veio por razão humana, não veio pelo intelecto humano. E tudo isso que a gente está lendo aqui, eles também estavam lendo. Só que a pessoa começa a ler e não entender o que, digamos assim, o que está escrito e começa a discordar. Aí eu leio aqui, ó, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, assim, os quais também falamos não com palavras de sabedoria humana. Por que eu estou destacando isso? Porque Celestio, ele era um jurista romano, ele era uma pessoa influente, era uma pessoa inteligente, dentro do contexto social. Você olhar para uma pessoa de uma capacidade intelectual muito elevada e ela começar a ler o que está escrito na Bíblia e vai dizer assim, não, vocês estão interpretando errado. Não veio. Hoje nós não herdamos. Então, aí diz aqui, ó, sabedoria humana, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu vou fazer uma pergunta, evangelista, os irmãos que estão nos acompanhando, esse Celeste tinha o Espírito Santo? Não tinha. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus que está em nós vai nos dar capacidade de confirmar o que é de Deus. Por isso que Jesus falou lá para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E o nascimento, o novo nascimento, gera o quê? Você recebe o Espírito do Senhor, você recebe um novo coração, você recebe uma capacidade espiritual de discernir o que a Bíblia está falando. Então, a gente percebe, evangelista, que esses homens, o Pelágio, ele apenas abordou uma ideia, mas esse Celeste, ele proliferou essa ideia, que não foi nem Pelágio que quis fazer essa divulgação em massa dessa ideia de que o homem não herdou de Adão a natureza pecaminosa. Aí por que vai ter consequência? Porque não é somente acreditar que o homem não herdou, porque vai ter muitas coisas envolvidas. Então, Gênesis 3,15, o que Deus disse que o homem seria restaurado por Cristo, então não funciona também. E temos que ter cuidado, pastor, no seguinte, porque se Pelágio, ele em seu ensino, ele diz que o pecado de Adão não veio a interferir em todos, então também a graça de Deus não é para todos. Então temos que ter esse cuidado. Um dos objetivos também da nossa lição é mostrar que a graça de Deus também é para todos. Então Pelágio, de uma certa forma, através do seu ensino, ele queria mostrar que o pecado não se estenderia para a humanidade e para os descendentes. Mas então a graça também não seria estendida a todos, seria estendida... Nem haveria graça, né? Porque a graça de Deus vai restaurar o homem do pecado. Mas se não teve pecado, não precisa de sacrifício. E por que Jesus foi crucificado à morte? Crucificado na cruz do Calvário? Você veja que um assunto puxa por outro. Aí, dando continuidade aqui, né, tem uma resposta bíblica, né? O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. E a Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou para toda a humanidade ao pecado, e isto é uma verdade bíblica. Romanos, vamos ler novamente? Romanos 5,12. Este homem pelo qual o pecado estendeu por toda a humanidade. Tem Romanos 5,12 e 5,14. 5,12 vai dizer, pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Pronto, Pelágio não entendia assim, Celeste não entendia assim, Romanos 5, porque o que está escrito aqui não é uma coisa recente não, evangelista. O que está, esse exemplar que o senhor tem aqui, o que nós temos aqui, isso foi escrito no tempo de Jesus. Logo após a morte de Jesus, Paulo, orientando a igreja de Roma, escreveu isso aqui. Só que Pelágio, Celeste e tantos outros, ao ler isso que o senhor acabou de ler, que nós herdamos de Adão, eles simplesmente não acreditaram. Aí eu li a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e diz que o Espírito Santo está em nós e faz a gente entender as coisas espirituais. Então, se a pessoa entende de forma diferente e propaga, ele não está com o Espírito Santo de Deus, não está com a promessa da santificação. Mas vamos dando continuidade, né? A morte de Jesus em favor dos pecadores. Então, é uma consequência, né? Então, se Pelágio informava que nós não herdamos, então nós não temos pecado. Então, o que Jesus fez? Se eu dar continuidade aí, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Temos aqui também que a morte de Jesus em favor dos pecadores, por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo e uma ofensa para os que estão em trevas. Aí, veja só, antes de a gente falar aqui um pouquinho da morte de Jesus, nós temos que comprovar, pelo texto da Bíblia, tem aqui, né? Salmos 51, por gentileza, evangelista Antônio Heber. Salmos 51, 5. A gente já leu Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6, mostrando que o homem estava totalmente contaminado pelo pecado, que foi uma herança da desobediência de Adão. Então, a morte de Jesus era, digamos assim, revogar essa enfermidade, esse pecado que o homem herdou. Você pode ler Salmos 51, 5. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Pronto, então ele está mostrando que muito novo, ele já tinha, dá até para continuar lendo aí. Lê mais um pouco, por gentileza. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração, ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Então, se a gente vai observar aí, a gente sabe que Salmo 51, Davi, após cometer o pecado, ele mostra logo no 5, mostrando que a herança dele já era uma herança pecaminosa. E a atitude dele em cima de Betseba gerou para ele o quê? Uma consequência muito grande. E ele dizia, eu sei que tu queres colocar em mim a tua palavra, a restauração, a paz. Eu quero que, diz assim, eu sei, meu Deus, que tu queres me restaurar. E ele confessa, ele reconhece toda a sua pecaminosidade. Ele pecou de uma tal forma de dizer, eu não consigo deixar, só tu que pode me purificar. Então, veja só, e essa purificação, ela vem o quê? Ela vem através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aqui a gente lendo, né, tem as heresias, começa a mostrar que se o homem não herdou, não existe sacrifício, não existe o perdão, não existe a ressurreição, não existe a vida eterna. É uma coisa puxa por outra. Se você observar aqui, se a gente não pecou, a gente não herdou nada, a gente é livre, a gente de nós mesmos sai essa purificação. Então, tudo que foi profetizado, tudo que foi anunciado de Jesus Cristo, que ele viria, que ele perdoaria o pecado de toda a humanidade, Mateus capítulo 26, e que ele ressuscitaria, e que ele está vivo, todas essas doutrinas bíblicas, elas não existem para justamente essas pessoas que dizem isso, que o homem não tem a sua essência, a sua herança do pecado.
Glória a Deus, né? Então vamos aqui, vamos ler também aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas é natural o homem que não tem a compreensão da salvação, é loucura. É exatamente isso, é loucura para os que não creem, né? Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Glória a Deus. Continue, por favor. O 24 vai dizer assim: todavia, para os que foram convocados, tanto judeu como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Glória a Deus. Então você vê que Paulo escrevendo aos Coríntios, mostrando que a graça de Deus revelada em Cristo, para nós, é o poder de Deus. Mas para quem não crê, é loucura. Então, por isso que é natural que, o que me chama a atenção, é natural que, quando a gente lê tudo que a gente está lendo aqui, isso já foi abordado lá no começo. Porém, alguns não acreditam nisso, né? Glória a Deus. Dando continuidade, vamos para o terceiro ponto, falando o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. O pensamento pelagianista em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo que nós cremos e também o ponto de vista dos outros para sabermos conversar. Então veja só, existem dois pensamentos contrários a isso. E assim, nos mormons, eles não acreditam da herança do pecado de Adão. Ele crê que um homem por si só, ele não vai herdar essa natureza. E também esse movimento aqui, né, ciência cristã. Sabe o que me chama a atenção? É que são igrejas que levam o nome de Cristo, mas discordam daquilo que Cristo fez. Temos também um exemplo aí também da igreja em Roma, né? Eles também não acreditam que o homem ele perdeu. Eles acreditam que o homem ele perdeu parte dos dons, parte daquilo que Deus havia dado ao homem, né? Mas sabemos que ao pecar, o homem, como diz a palavra de Deus, ele foi destituído, ele foi tirado da glória de Deus. Então tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu, ele perde a essência de Deus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a gente quando aborda aqui, né, a gente tem como referência essa lição da CPAD. A gente quando está abordando aqui, citando alguns nomes de algumas denominações que levam o nome de Cristo, e a gente aqui, nossa finalidade não é dizer que a gente está certo, o outro que está errado, mas simplesmente dizer o que está escrito e o que as outras pessoas acreditam, evangelista Antônio. E trazer também conhecimento aos irmãos, aos ouvintes. É só as pessoas pesquisarem a fundo, ver a história da sua igreja, ver no que elas acreditam, fazer a comparação com outra passagem bíblica. Então, o que a gente está colocando aqui, eu digo isso com maior tranquilidade, a gente não está aqui condenando, até porque a gente não tem poder para condenar, que a gente não é juiz, mas a gente tem como apologeta dizer o que está escrito, e há essa divergência, há essa discordância, pode ter o nome lá de Jesus Cristo, mas não acredita do conforme a Bíblia está assim dizendo, né? Tem um outro texto que eu já citei muito ele através desse estudo, é Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, diz assim, ó, porque eu testifico a todos que ouvi as palavras da profecia deste livro, que se alguém
acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas. Agora veja o versículo 19. E se alguém tirar qualquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa que estão escritas neste livro. Então veja só, João é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O que eu mais gosto da palavra de Deus é que antes de tudo isso acontecer, evangelista Antônio Weber, antes de tudo isso acontecer, já está tudo escrito, porque se fosse escrito depois das controvérsias, depois das discordâncias, aí tudo bem, a gente estaria remendando, mas antes de acontecer todas as coisas, Jesus já haveria predito, já disse, olha, vai introduzir. Paulo fala isso. Após a minha morte, introduzirão lobos ferozes que vai querer devorar o rebanho de Deus. Então, tudo que a gente está lendo aqui são assuntos que já, antes de tudo acontecer, já foi dito. Então, não tem nada de novo, não. Não tem nada de novo. Apenas, pastor, vale salientar que não tem nada de novo. Mas, muitas vezes, esses ensinos heréticos, eles mudam algumas coisas, trazem assim uma roupagem nova, mas o ensino é o mesmo. O pensamento, a forma de abordar é a mesma. Eles tentam trazer uma roupagem nova nos ensinos errados, e aí cabe à igreja do Senhor, cabe aos irmãos, assim, buscarem o conhecimento da palavra, buscarem interpretar a interpretação correta daquilo que o Senhor nos deixou. Eis o motivo do estudo bíblico Novas de Paz, e a gente entende que é uma responsabilidade muito grande a nossa, de estar abordando aquilo que está escrito. Exatamente isso. Porque é bem colocado pelo Senhor. Ninguém vai abrir uma igreja e vai colocar lá o nome do diabo. Não, vai colocar o nome de Jesus Cristo. Vai colocar o nome de Deus. Vai dizer que está pregando sobre a palavra de Deus. Mas há uma divergência muito grande. Aí, para a gente concluir aqui, essas pessoas estão entre nós no dia a dia. E é importante saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. A gente pode ter lá, 1 Coríntios, evangelista, 15, 13. Então veja só, nós estamos no cotidiano, conversando com pessoas que crêem em determinadas crenças que, apesar de dizer que são cristãs, mas não é como Deus quer que seja. Tem gente com sabedoria, evangelista, não dizer que está errado, mas fazer uma interpretação do texto que está escrito, porque quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo, não é a gente. Muito bem colocado pelo senhor, pastor, esse texto aqui em Coríntios, porque ele vai dizer: porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, todas as respostas para a nossa vida estão na palavra, está nas Escrituras. Então, Paulo ele não trouxe nenhum ensinamento, não trouxe nada que ele não houvesse recebido do Senhor, né? Então, ele estava transmitindo aquilo que ele havia recebido. Isso, nas Escrituras. Das Escrituras, da palavra. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, vai dizer assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo reconhece: eu herdei de Adão essa natureza, mas ele perdoou o meu pecado e hoje eu estou salvo na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Então, é o que está escrito. Então, quando eu falei para o senhor, essa ideia de Pelágio, ainda que não foi ele o propagador, ele começou com a ideia
e o outro achou que era uma ideia, que era uma verdade, saiu propagando, e algumas igrejas hoje acreditam do mesmo jeito. Hoje, olha quantos séculos se passaram, a gente falou aqui de 400, de 500, a gente está no século 21, e as pessoas estão acreditando do mesmo jeito. Glória a Deus, né? Vamos mais adiante, vamos fazer a conclusão. O comentarista aqui, ele fala, né? O analfabetismo bíblico é o drama do século, que tem levado muitas pessoas para o erro doutrinário. Então, é importante que você... sabemos que alguns irmãos, eles não podem comparecer à escola bíblica dominical e assim fazem proveito do estudo bíblico Novas de Paz. Mas aqueles irmãos que podem ir até a escola dominical ao domingo, que você vá, que você frequente a escola bíblica dominical para que não seja levado, como Paulo disse, por qualquer vento de doutrina, né? Então, é importante você estar participando. Sim, com certeza. Da escola bíblica dominical na sua igreja. Olha, essa obra aqui, evangelista, é feita pelo próprio Deus. Veja só, Lucas 12:12. É um outro texto aqui que colabora, porque o que a gente está falando aqui, do que a gente está lendo, a pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai testificar, vai dar entendimento a ela. É muito comum as pessoas lerem Romanos capítulo, eu acho que é Atos. É Atos 8. Eu vou dar uma olhadinha aqui, que eu estou me fugindo da memória. Deixa eu ler aqui logo essa passagem, que eu vou lembrar dela aqui. Lucas 12:12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Então nós não estamos só não, nós estamos com o Espírito Santo. A palavra de Deus está aqui sendo ministrada, aí estamos falando. Então essa obra não é obra feita por homens, essa obra é feita pelo próprio Deus. Atos 8. Atos 8, né? Atos 8. Que o tesoureiro... E aconteceu que o Espírito disse a Filipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías. Lhe perguntou, compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou, como poderei compreender a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? E aí a gente vê a pregação aí de Filipe. Pronto. Então o rapaz, ele lia, não entendia, Deus envia uma pessoa para esclarecer a ele, e o Espírito Santo convence a ele do batismo, que aí ele vê uma poça d'água e sente o desejo de ser batizado. Então é somente ler o que está escrito e Deus vai fazer a obra. E a gente conclui aqui o perigo, né? Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensino diferente, que às vezes lhe parece correto. Por isso nem examina os seus fundamentos. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, para a gente encerrar. Então você que está nos acompanhando pela Rádio Novas de Paz, pelas redes sociais, examine, pesquise, você que faz parte de uma igreja, veja a origem, veja a doutrina bíblica. A gente não está aqui para dizer quem está certo e está errado, mas nós estamos aqui para mostrar que muitas das vezes, por não pesquisar, acreditando simplesmente naquela palavra, acredita que é uma verdade e estão enganada. E na verdade não é isso que Deus quer, que a pessoa fique enganada. Mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Pronto. Então que Deus nos abençoe, evangelista. Eu espero que do que nós abordamos aqui, mostrando a origem do pecado lá, um pecado humano em Adão e Eva, mas também teve a origem lá em Satanás, quando ele se exaltou e Deus expulsou ele, e teve toda a consequência, e também tem as ideias humanas
de achar que o homem não herdou de Adão esse pecado. Então, se não herdou, não precisa de salvação, não precisa de perdão, não precisa de arrependimento, não acredita no Espírito Santo. Então, infelizmente, a gente se depara muito com algumas igrejas que se dizem evangélicas, mas não acreditam nisso. Por isso que a gente está aqui fazendo essa abordagem. As considerações finais do nosso evangelista Antônio Weber, para a glória do nome de Jesus. Estamos aqui felizes, né, pastor, mais uma vez, agradecendo Amém. Ao nosso pastor presidente, Francisco Técio, ao senhor pelo convite e a todos os ouvintes também da Rádio Novas de Paz. Gostaríamos de mandar a paz para todos e esperamos que assim possamos ter contribuído, né, para o crescimento e para o enriquecimento de todos aqueles que estão nos ouvindo. Então, louvo a Deus pela oportunidade que tivemos neste dia de assim estar transmitindo a palavra de Deus para os ouvintes da Rádio Nova de Paz. Amém. Queremos também agradecer a Deus, através do nosso Salvador Jesus Cristo, nosso pastor Francisco Técio, pela confiança. E eu tenho certeza, evangelista, que o que nós estamos falando aqui, o senhor falou assim, enriquecido, mas às vezes há um confronto. Eu tenho certeza que algumas pessoas que nos acompanham, elas estão sendo confrontadas. E eu tenho certeza que esse confronto é para o bem. Muitas das vezes a pessoa está acostumada a estar num lugar que pensa ela que está no lugar da salvação, e não está. E a gente desafia as pessoas que estão nos escutando. É um desafio. Leia o que está escrito, porque aí você vai enxergar o que nós, por misericórdia, estamos... E a gente nem bate no peito e diz assim, eu sei, não, isso, a gente não pode nem fazer isso. Seria uma loucura nossa, né? A gente tem o amor para com quem nos escuta, aqueles que, às vezes, estão no nosso cotidiano, vê a pessoa lá, não aborda, não fala nada, e a única forma de a gente poder tirar essa vida do engano é falar do amor de Jesus. Amém. Vamos orar, vamos encerrar agradecendo a Deus por esta oportunidade. Pai, através do nome de Jesus, estamos aqui reunidos, Senhor, e queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede de anunciar do teu reino, Senhor, de falar do que a tua palavra assim nos orienta. Usa de misericórdia para com aqueles que ainda não te conhecem ou estão sendo enganados, Senhor. Que esta palavra, que ela é viva e eficaz, ela produza, Senhor, aleluia, uma vida saudável, uma vida cristã, uma purificação que vem do teu Santo Espírito, meu Deus, para que naquele grande dia, no arrebatamento da tua igreja, possamos estar diante de ti, Pai, gozando da vida eterna para todo sempre. Ajuda-nos, Senhor, que estas palavras, meu Deus, ela venha produzir vida, saúde espiritual, e que possamos juntos, Deus, aleluia, propagar o Evangelho da salvação que está em Cristo Jesus. Te pedimos que o teu Santo Espírito ministre também aos corações, meu Deus, e que eles possam encontrar-se essa tão grande salvação. Te pedimos e queremos te agradecer através do nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga amém. Amém. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Técio. Estudo Bíblico Novas de Paz. Ouvinte Novas de Paz.
Você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas e Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas e Paz. Jesus em primeiro lugar.